assumir, para daí você se levantar para assumir certas responsabilidades. Porque a gente lida com energias que, em suma, são perigosas. Não perigosas no sentido de serem maléficas, mas perigosas no sentido de que é preciso certa responsabilidade, certa caminhada para saber lidar com essas energias, para saber lidar com essas entidades, para saber lidar com esses caminhos. É como a gente diz, não é somente lendo um livro ali, pegar um vídeo da internet, alguma coisa assim. Não, vamos repetir aqui. A Isso. gente está lidando Não é com o visível e com o invisível. Com o que a gente isso, e chama a em Angola. transformação, né? E essa Exatamente. transformação do invisível para o visível, muitas das vezes ela não vai na pessoa iniciada que está ali, ou muitas vezes vai no iniciado que está ali, mas nas pessoas que estão ao redor e que não estejam tão preparadas quanto, porque no momento que você invoca, você atrai, né? E essa transformação é como você falou, não é perigosa, mas pode vir e ter uma sintonia e uma pessoa sentir um mal-estar, ter alguma coisa. E isso eu percebi muito quando eu dancei o primeiro xirê, já em uma condição diferente, onde eu já dancei na frente de minha mãe, na verdade no fundo, porque a gente entra naquele ciclo que você conversou muito bem na live anterior, e as pessoas eu convido a assistir a live anterior, e aonde você permanece ali, você começa a enxergar o xirê de uma forma diferente, você começa a sentir energia, o círculo interno, ele é muito mais fechado, não em raio, mas fechado no sentido de energia, do que o círculo externo. E como foi, E a vocês, já te interrompendo, falando que nem Jô Soares, como é que foi esse aprendizado de ir no mato, pegar folha, aprender olha, sobre folha? esse aprendizado de ir no mato, eu aprendi com o Ogan Chau, com o Ogan Papito, com o Ogan Júlio, que eram os ogãs que iam até o mato lá pegar, né? Então eu fui muitas vezes lá, ainda no Parque de Pituaçu, porque nós íamos ali pela Dom Eugênio Salles por dentro, já não era fechado como é hoje. Hoje você não consegue acessar pela avenida principal, a Jorge Amado. E era interessante que Eixau ia me ensinando, olha, essa daqui é Murici, essa daqui é Palpombo, né? Júlio também, e aí pegávamos a folha do dendê, do licuri para amarrar as folhas, porque quem não conhece muito ou quem está iniciando termina confundindo o pé de dendê com o pé de licuri De e licuri. termina trazendo. E eu já fiz isso uma vez também. A gente não acerta, a gente erra, né? Aprendendo. E aí a gente começa a aprender a ver dessas formas e os ensinamentos que a própria sacerdotisa vinha me passando. Né? Olha, essa folha você tem que pegar, você tem que pagar. Não é o ato de pagar, mas é a troca de energia, né? E eram momentos porque minha mãe ela tem a forma dela de ensinar, tem a forma dela de passar, né? É muito sutil e você tem que estar bem atento para captar as coisas assim, conversar um pouco, né? Ela tem uma outra criação diferente da nossa, que vai ser diferente dos seus filhos, dos meus, o que vai. E aí eu ia aprendendo. E uma vez eu estava com o Júlio lá no Parque Pituaçu, a polícia deu em cima da gente. E a gente cheio de facão. Que é isso aí? Eu disse, não, rapaz, a gente tá pegando folha aqui, ficando blé e tal. Não, tudo bem. Mas a gente passa por isso. E dentro do próprio mato, a gente vê ebó. E lá a gente vê folha dentro do ebó. E é um aprendizado também, né? Então, dentro do ebó, o que me chama muita atenção, que folha ele usou naquele ebó, porque usou aquela folha, né? E ali a gente passa a compreender um pouco mais. E dentro desse ritual, é sempre muito bom e interessante, independente de tempo de santo. Ao adentrar, a gente vai ter que respeitar, porque a gente não sabe o que é que está ali dentro aguardando a gente. Desde uma Verdade. pessoa, desde o próprio orixá que está lá, desde um Exu, dentro de qualquer outra coisa, né? Até de um animal peçonhento, né? Então, o aprendizado ele foi construído assim. Eu também tive a oportunidade de conversar algumas vezes
É o Ogan Roxidengue, lá do Cocoazenza, Lá no aquele João Cocoazenza. Ló, já Luan Já, Ló. sim. Ele ia muito lá na roça, e ele levava os cachos, né, os frutos de obi, e era uma oportunidade que eu tinha de conversar com alguém que ele era o Tataquice lá do Cocoazenza. Oportunidade de ver o coco de obi, né? Que a gente chama. A gente O vê o coco de obi, obi, que o pessoal às o vezes obi, compra o obi na feira e não sabe como é que é. E no Cocoazenza tem o é obizeiro, tem urubu no enorme. Cocoazenza ali, que eu também já fui buscar. Foi No buscar? já, claro, claro, Certo, 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 né? E aí claro, eu tive claro. essa oportunidade de conversar com ele algumas vezes que ele estava lá, né? Não muito aprofundado, até porque eu muito novo, um santo, 3 anos de santo não é nada. Uhum. Ele também não iria conversar coisas aprofundadas, mas é uma das coisas que ele me ensinou que a gente tem que ter o pilão de duas bocas. Eu disse, tá certo, o pilão de duas bocas, né? Eu disse, é. Né? E aí ele me passou algumas coisas. Né? A questão de quando você abrir o obi, algumas coisas que você tira dali de dentro que envolve o obi, que servem para outras coisas e que em determinados momentos a gente usa. Exatamente, exatamente, exatamente. E aí a gente vai conversando com essas pessoas, né? Tive a oportunidade de conversar com, isso já se passando o tempo, né? Com outro Olossã de São Paulo, que é Neto, um amiguinho comum que também é de Logoedé, né? E a gente sempre buscou informações, buscar entender o porquê, né? E não deixa de ser menos importante a literatura. Claro que a gente não consegue, não vai fazer do texto escrito, mesmo por um outro sacerdote, parte de um ritual. A gente aproveita algumas coisas que também não tem como não ser aproveitadas porque é informação, Uhum. né? E assim, você consegue ter uma noção, é praticada assim, porque essa folha a gente pode usar dessa forma, Exatamente. outra folha a gente não pode usar. Eu lembrei também, Ricardo, que em 2006 nós fizemos uma palestra lá no CAB, Ah, no centro administrativo da Bahia. Eu no centro lembro. administrativo, né? Sobre folhas, que era Verdade. justamente buscando trazer essa questão da preservação. Inclusive, Uhum. uma cartilha sobre a preservação ambiental eu disponibilizei lá no Instagram, mas eu ainda percebo que nós, do Axé, ainda não temos a educação suficiente para preservar a natureza. Você chega em muitos locais onde poderiam ser, vamos chamar assim, reaproveitados para você estar pondo os ebóis e você vê muito aguidar, vê muita cachaça, as Não, garrafas de vidro. e o pior, a gente descobre que o pessoal vai buscar, lava e revende. Também tem disso, né? E você não sabe. Exatamente, E você não exatamente. sabe. E aí eu disponibilizei a cartilhazinha essa aqui, ó. Sim, 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 Então, me lembro é, dela. é, Me lembro dela. é, A gente se essa aqui é uma arrumou. relíquia. Essa aqui é uma relíquia, meu amigo. Eu não sei, não está nem dizendo de quando é, Uhum. mas tem orientações aqui. E Verdade, verdade. eu percebi uma certa resistência de algumas pessoas. E isso é ruim porque Verdade. a gente, como independente do cargo de Olossan, Tata Insaba, né? Uhum. Independente de não ter cargo nenhum, de ser o Abian, a gente tem que ter essa consciência de quando seu pai disser assim, eu sou mãe, ó, coloca a oferenda assim assim, você tem que colocar em uma folha. Coloque na folha de bananeira, do alguedé, na folha de larar, a mamona, bote seu ebó em cima e na hora que você for colocar, deixe somente na folha, porque é orgânico, a natureza vai processar ali. E o aguidá não. A Não é bebida não daqui vai que ser não vai processada. ser processado assim. A garrafa, o vidro não vai ser. É Não vai ser interessante, rapaz, processado. na sua fala me chama a atenção o seguinte, porque a gente tem uma galera que tem muita pressa de aprender no candomblé. E aprendizado no candomblé, ele não é fácil. Isso, E às vezes a isso. gente, por exemplo, por que é que o Iaô, nesses momentos, ele entra em transe o tempo inteiro? É o orixá protegendo ali aquele momento, aquela ligação, porque é um momento de intensidade de energia, de condensação Isso. de energias.
É muito interessante. E quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente perde um pouco aquela noção de, não quer que eu aprenda, não quer isso. Não é. Às vezes você não está preparado, porque aprender também é energia. Isso. E dentro desse processo ele disse, meu irmão, tá certo. Então, assim, por mais que eu não tenho como falar o porquê, como foi que ele usou, mas se for feito dessa forma, ele disse, Luciano, se você ler o livro, você vai ler, porque o livro está aí para ser lido, para ser comprado. Você não tem o afere necessário, que é a autorização, o reconhecimento do orixá, é aquele processo da iniciação, você passa a ser visto, né? Aos olhos do Mariô, Biribiribau, Lojoberiomã, Mariô, então que você passa a ser visto, né? Então, nem tudo você pode, e não é trabalho com qualquer coisa para pregou que você vai pôr lá no pé de Giopê, porque o dendê é o pé que morto não passa por baixo, e nem vivo passa por cima. Então são esses detalhes que você não pode colocar alguma coisa lá. Exatamente. É? E às então, vezes, se você... às vezes você tem essa impressão de que basta ir ali na feira, comprar a folha, faço e acabou. Não, quando a gente... Aí o pessoal não entende. Por exemplo, quando um sacerdote ordena que não pode macerar você está energeticamente autorizando aquela pessoa a resolver, a ativar. Foi você que ativou naquele momento, não foi a pessoa que fez. E geralmente são banhos, são princípios que são de menor alcance energético, de menor alcance de movimentação. É interessante isso de como a gente acaba confluindo, as várias nações acabam confluindo para essa questão do cuidado. E nesse caso, Rafa, o seu cargo eu vejo como um dos cargos mais importantes do candomblé, por ser um dos cargos que mais lidam com esse segredo. O segredo no sentido de, olha, cuidado aqui nesse momento precisam de pessoas muito bem preparadas para lidar com essa energia. A energia da floresta, da diversidade, do desconhecido às vezes. E quando isso não é respeitado, não é visto, não por mim, Rafael, mas pelo processo que envolve todo o terreiro, independente da casa que for, sempre dá um probleminha. Se não dá um probleminha na hora, vai dar depois, mas dentro daquele discurso da obrigação. Sempre dá um problema. Irmão, não tem como não ter. Nossa live está chegando ao final. Nós já temos aqui 55 minutos conversando. Daqui a... Rapaz... então assim, eu vou tentar trazer um pouco mais de informação com relação ao curso, né? Quando tiver mais embasado, mais preparado. Mas eu vou tentar fracionar uma parte introdutória, né? E depois, no futuro, quem sabe, passar algumas coisas já para alguma parte mais seleta. Até para que facilite isso e você tenha uma linguagem mais clara, mais objetiva. Mas o importante disso tudo, assim, que eu posso dizer que hoje o Holosan, ele não pode se basear só em pegar, fazer a bofa, se macerar, nada disso. Tem uma pergunta de Thaís aqui, rapidinho, para a gente não deixar ela sem ativação. A questão, Thaís, não é na cosmética natural, essas coisas, é para o candomblé. Eu ia tocar nesse assunto agora. Nas questões do candomblé, as folhas precisam ser ativadas nas suas várias especificidades. Uma folha de aroeira serve para muitas coisas dentro do candomblé, a depender do modo como ela será ativada. E esse conhecimento da ativação não basta apenas conhecer o que se fala. É preciso que se tenha a autorização do orixá, o ofeirê, o ramba do orixá, no caso do Inquice, para a gente. Agora, o que eu posso complementar ela é dizer que um fator mais importante que hoje eu vejo é o óleo essencial quando ele é ativado junto com a planta. É diferente de você pegar o óleo essencial e usar na aromaterapia, vai ter um efeito, porque você está usando uma outra metodologia, e claro, vai ter um efeito. Mas para dentro do axé eu não posso pegar o óleo, resina de alecrim, e você fazer. Não dá. Você pode ter como um veículo, um carreador de alguma outra coisa dentro do axé.
E Entendeu? mesmo porque as outras terapias alternativas estão lidando com outras situações, com outras formas de energia. No candomblé, especificamente, quando a gente lida com a questão de orixá, inquice, vodum e outras entidades, elas precisam ser ativadas pelo inganga, pelo sacerdote, para que ela possa atuar nesse sentido. Ela precisa ser acordada nesse sentido. Porque, como a gente diz, elas estão ali adormecidas. E é preciso ativá-las para que elas movimentem o que a gente chama de axé, o que eu chamo de gunzo. Isso. E aí ele vai ter uma outra situação. Não basta apenas conhecer. Isso. Por isso que, às vezes, quando, por exemplo, quando a gente passa um banho, alguma coisa, que alguém da feira lá passa, não, use isso aqui. Aí vem me perguntar, é para usar? Eu digo, não sei, você tem que perguntar a ele. Eu não sei porque que ele está usando. Isso. Eu sei o que eu passei. Eu tenho responsabilidade pelo que eu passei. Se outra pessoa passou outra coisa, aconteceu agora. Tomara que a gente não caia, Rafa. Aconteceu agora com a criatura, me pediu um banho, essa coisa toda, foi na feira, não achou a folha. Ah, o rapaz da feira disse que essa aqui serve. Eu digo, ele acha que serve, deve servir. O que é que o senhor acha? Eu digo, eu não sei, eu não passei essa. Tem que ser aquela. Eu tenho responsabilidade com isso aqui que eu passei, isso que eu falei, que eu ativei. As outras que você está trazendo, sei o que, quem ativou foi o rapaz da feira, vá lá falar com ele. Porque o objetivo do rapaz da feira é o Cursil, o dinheiro, o Jimmy. Eu não sei, talvez né? ele quisesse ajudar também, sabe? Uhum. Ele trocou, por exemplo, macaçá por patchouli, pelo amor de Deus. Olhou para a criatura e fez, não, patchouli serve. O que é que você acha? Eu digo, eu não passei essa. Macaçá é macaçá. Exatamente isso. E aí, ô irmão, eu estou muito feliz de ter você aqui, muito feliz mesmo. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vamos ver aí o que é que ele diz, né? Por enquanto ele está indo, mas daqui a pouco ele dá aqui os 10 segundos. Ele vai dar 10 horas. Grande, vai liberar mais tempo aí. Muito grande mesmo, adorei. O pessoal também gostando muito. E assim, dentro do Sabe? culto às folhas, a gente tira vários tipos de axés, né? Através do processamento, ele consegue transformar. Então, essa importância que você dá, essa importância que você dá, ela é correta porque você pega a folha, você tira o sumo, daquele sumo ainda você consegue fazer um chá, dali você bota para secar, você consegue processar, você transforma em pó e lá se vai. Quer dizer, de uma única folha você consegue fazer várias coisas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Zambiaquatessá, todos Zambiaquatessá.